Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. O mundo todo só ouve notícias sobre o fim do mundo. Nós temos uma geração que, muito mais do que todas as anteriores, convivem com informações relacionadas ao fim do mundo. Isso porque os sinais estão se intensificando. E até um leigo consegue entender que as coisas estão diferentes. Desde os eventos naturais até as próprias pessoas, os comportamentos humanos. Nós lemos na Bíblia sobre como as estrelas cairão, como o céu vai tremer e se modificar em diversos aspectos, e como muitas coisas terríveis acontecerão com a Terra. Além da Lua e o Sol serem prejudicadas também com os eventos catastróficos que virão no tempo do fim. Mas interessante é que a Bíblia não só nos alerta sobre os sinais da natureza. A Bíblia nos alerta sobre muitos sinais quanto à humanidade como um todo, como pestes, como fome, que progressivamente vem acontecendo com cada vez mais intensidade. Mas a Bíblia também fala sobre o tipo de pessoas que estará na Terra no tempo do fim. E o tipo dos pecados que essas pessoas estarão predominantemente fazendo e que vai estar dominando o mundo, realmente, quanto mais se aproxima da grande tribulação e da volta de Cristo. Devemos saber que esses pecados vão dominando a terra, e a razão para isso é que o espírito do anticristo que já habita no meio de nós, ele está sendo cada vez mais impregnado e lançado ao mundo, para todos aqueles que estão abertos para ele, para todos aqueles que não têm uma vida verdadeira com Cristo. Muitas pessoas estão sendo enganadas e estão indo para o caminho errado. Quando falamos de 2 Timóteo, lá no capítulo 3, nós vemos os principais pecados que existirão na terra nos últimos dias. E o versículo começa exatamente dizendo que saiba que nos últimos dias haverão tempos difíceis, tempos perigosos, tempos terríveis, onde aponta para o mal prevalecer neste tempo. Digamos que não será grande coisa fazer o mal. Esses versículos também falam sobre os atributos que essas pessoas que viverão na geração do fim terão predominantemente em si mesmas. Quais os comportamentos que poderemos ver mais problemáticos ao nosso redor? Pessoas egoístas, pessoas que amam mais a si mesmo do que ao próximo. E por que isso é tão importante? Porque este comportamento é completamente o oposto do princípio de Deus, do mandamento do Senhor, de amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós somos egoístas, o mundo gira ao redor do seu próprio umbigo. O problema do outro não faz parte da sua vida. A misericórdia, a empatia, o olhar cristão não faz parte da sua vida. Você simplesmente vive focado no seu dia a dia, no seu ganha-pão, naquilo que compete a você. Então, esse egoísmo toma conta de todo o espaço da sua vida. E temos que entender que isso é uma característica do ser humano. Nós precisamos nos esforçar para sermos bons pais, boas mães, bons filhos, bons amigos, bons professores, bons profissionais, boas esposas, bons maridos, porque pela nossa natureza, a maioria de nós humanos somos egoístas. Nós estamos preocupados em cumprir em nós as nossas vontades e o restante não faz tanta importância. É claro que você pode ser uma exceção e, se for, talvez você tenha um chamado para ajudar outras pessoas que têm essa dificuldade. Então, talvez temos que realmente nos analisar dia a dia e saber até que ponto nós mesmos temos orado pelas pessoas ao redor do mundo. E assim como diz as Escrituras, até pelos nossos inimigos e aqueles que nos perseguem.
É claro que você não é perfeito, você precisa de um tempo para você e você também precisa amar a si mesmo e ter a sua autoestima. Mas não se esqueça que, às vezes, o egoísmo está tomando conta do seu dia a dia. E o seu problema tem ficado muito grande, porque você só olha para ele. Você não consegue olhar para os problemas vizinhos aos seus. E a grande maravilha disso tudo é que quando nós gastamos tempo realmente orando pelo próximo, pelas pessoas ao nosso redor, por pessoas que nem imaginam que você está orando e intercedendo por elas, aquilo vai fazer bem para você também. O seu espírito se enche de paz e amor pelos outros e te ensina, talvez, a se comportar melhor como cristão. Outro tipo de pessoas que, segundo Timóteo nos alerta, são as pessoas avarentas. E o significado de avarento é aquele que é apegado ao dinheiro. Qualifica um indivíduo que tem um apego demasiado ao dinheiro, que tem o desejo ardente de acumular riquezas. Veja como essa característica é constante sempre no nosso meio. E isso tem se intensificado cada vez mais. São pessoas que colocam o dinheiro como idolatria, colocam acumular bens como o primeiro lugar das suas vidas. E está muito ligado também ao egoísmo. Perceba como são características bem semelhantes, que andam juntas umas das outras, na maioria das vezes. Outra característica muito evidente que podemos enxergar cada vez mais são as pessoas orgulhosas. São aquelas que mostram soberba, muita vaidade, pessoas arrogantes, que às vezes revelam desprezo em relação a outra pessoa. O oposto do orgulho é a humildade, uma das características mais presentes no próprio Jesus Cristo quando esteve aqui na Terra. Ele, como Deus, se fez como homem e colocou total humildade no seu dia a dia. Outro comportamento que a palavra de Deus também fala que acontecerá muito no tempo do fim são os blasfemadores, que são aqueles que difamam, que afetam alguém moralmente, ou insultando, ou zombando, ou desconsiderando alguma pessoa ou algum princípio. E é claro, a blasfema contra o próprio Deus e o próprio Espírito Santo, que neste caso é tido como um pecado que não tem perdão. Marcos 3, versículo 28 em diante. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Aqui o contexto é: os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus lhes explicou que isso era ridículo porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados: quem não está com ele, está contra ele. Depois ele disse que todo o pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo conscientemente. Falar contra significa se opor, rejeitando ativamente o Espírito Santo de Deus. Contra toda a evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar-nos ao arrependimento. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. E é por isso que quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito e o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é uma blasfêmia, porque vai insultar a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. Mas entenda de uma vez por todas, para que você não fique aí se culpando e levando este peso nas suas costas. Se você está arrependido, então você nunca cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nunca rejeita quem vem até ele. Confesse o seu pecado e então você recebe perdão dele. Já quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso, porque rejeitou completamente o arrependimento. É uma rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste pelo seu pecado e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo.
e ainda existe esperança para esta pessoa. Quanto às características ditas aqui em 2 Timóteo, também fala sobre as pessoas serem desobedientes aos pais. E aqui nós precisamos entender que está falando desobediente aos pais também de crianças e adolescentes, não só de adultos, porque os adultos não precisam mais prestar contas aos pais quanto a obedecer ou deixar de obedecer, não é mesmo? Afinal de contas, quando você é maior de idade, você mesmo presta as contas com Deus daquilo que você deve ou não deve fazer. Mas aqui está dando um alerta também aos pais, até que ponto os pais estão deixando os próprios filhos fazerem tudo por conta própria e estão perdendo as rédeas dos próprios filhos. Esses tempos do fim estão muito excitantes para as crianças e os adolescentes, na maneira negativa. Enquanto a modernidade chegou a um ponto onde eles têm acesso a todas as informações, é uma faca de dois gumes. Enquanto eles podem aprender de tudo, eles também podem aprender coisas que eles não deveriam saber. Então, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que ele não desvie-se desse caminho. E dia a dia precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Talvez seja o trabalho mais difícil que você tenha que fazer nessa vida. A Bíblia também fala sobre características de falta de domínio próprio, crueldade e inimigos do bem, traidores, precipitados. Perceba como são características semelhantes, de pessoas que desistiram de fazer o bem, de pessoas que não têm mais o domínio próprio. A falta de domínio próprio faz com que você se torne cada vez mais amigo do mal e inimigo do bem, porque o domínio próprio, ele justamente te retira do pecado. Todo ser humano tem tendência para o pecado. Desde Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Portanto, o Espírito Santo é que nos traz o domínio próprio. E o domínio próprio é algo que nós conquistamos dia a dia, nos aperfeiçoando na nossa caminhada da vida. No 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, da versão da tradução da linguagem de hoje, olha que interessante, diz assim: parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então aqui já estamos falando de infiltrados, pessoas que parecerão que são seguidores também de Cristo Jesus, mas as suas ações vão negar completamente o poder do cristianismo, de um bom cristão, de uma vida santa em obediência aos princípios de Deus. Perceba como essas pessoas todas são consumidas pelo espírito do anticristo, que é o espírito que está trabalhando neles para que eles possam ir cada vez mais contra Deus. Eles vão fazendo cada vez mais coisas que não deveriam porque são influenciados pelo espírito do próprio anticristo. É hora de abrirmos nossos olhos e, como o próprio Paulo está alertando aqui em 2 Timóteo, fuja dessas pessoas. Elas não trarão benefícios a você. Fugir no sentido de não siga o que elas fazem. Se porventura você já é forte o bastante espiritualmente que você consegue influenciar uma dessas pessoas com a sua maneira cristã de ser, então tudo bem, mas isso é bem difícil. Então afaste-se delas. É claro que se Deus te coloca para orar pela vida de alguém e essa pessoa começa a perceber na sua vida algo que ela quer, deixe que ela se aproxime. Nós estamos vivendo em uma época muito perigosa, onde precisamos nos agarrar a Deus e andar com Cristo Jesus. Quanto mais uma pessoa permanece com Deus, mais ela depende da justiça de Cristo, porque pela nossa própria força, a nossa justiça humana não pode chegar perto da justiça de Deus, da sua misericórdia, do seu amor pelas pessoas. Os pensamentos de Deus são realmente muito maiores do que os nossos. Então, talvez, se você teve uma recaída quanto a características que você não se agrada em você mesma, peça perdão a Deus, coloque o joelho no chão, coloque oração para a sua vida e comece a pedir para que Ele transforme você mais e mais. Não é porque nós vivemos no tempo da graça, onde Jesus morreu por nós e levou os nossos pecados na cruz do Calvário, que nós vamos carregar o pecado nas costas, declarando que pela graça somos salvos. Sim, pela graça de Jesus Cristo nós somos salvos. Isso foi um presente e foi de graça, mas
Nós buscamos a santidade, nós buscamos obedecer aquilo que Deus nos ordena na Tua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos a Tua palavra, os Teus princípios. Perdoa os nossos pecados, nos conduza, Senhor, a cada dia, a vivermos com um domínio próprio, a vivermos com o Teu Espírito Santo, dominando todas as nossas vontades e os nossos prazeres possam ser os Seus prazeres também. Enche-nos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu amor. Que Teu Espírito Santo nos mova para onde o Senhor quer que nós estejamos. Sê conosco todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.